Bom, vamos agora falar um pouco sobre as ilustrações no trabalho, né? Essas ilustrações, elas podem estar no interior do trabalho, aonde? No momento que você descreve os dados, quer dizer, no capítulo em que você está descrevendo aquilo que você está analisando. No nosso exemplo aqui, os capítulos 2 e 3 seriam os casos onde eu poderia ilustrar. Ilustrar significa colocar dados, colocar conceitos, criar tabelas, criar gráficos, ilustrar mesmo, né? Quando a gente vê um livro infantil, a gente vê as ilustrações, né? As figuras são utilizadas como uma forma de criar uma imagem na cabeça da criança para que ela pense naquela história acontecendo naquele momento, naquele lugar que está sugerido ali. Então aquilo ajuda a fantasiar, né? No nosso trabalho, nós não estamos falando que as ilustrações servirão para fantasiar, mas na realidade elas vão servir como bengalas para os nossos argumentos, porque aquilo que a gente vê é muito mais convincente do que aquilo que a gente apenas ouve. E quando a gente está lendo, a gente está com uma voz interior, né, falando para a gente mesmo. Esse é um processo de convencimento. Os argumentos podem acabar fazendo sentido pela ordem que eles são apresentados e a gente cria um determinado cenário. Mas quando a gente vê uma tabela demonstrando que determinado dado, né, como por exemplo o custo, né, de produção, está reduzindo durante o período que a nossa ferramenta foi apresentada, as pessoas ficam muito mais facilmente convencidas de que a ferramenta teve alguma responsabilidade, mesmo que a figura isoladamente não prove nada, né? Então, quando a gente está falando de figuras, né, em termos gerais, né, a gente pode usar como referência uma figura mesmo, uma fotografia. De repente você vai fotografar o layout da sua empresa, é uma figura. Mas também a gente pode usar esse termo para dizer, de uma forma geral, todo esse conjunto de ilustrações, né? Porque vai criar uma figura na cabeça da pessoa. E a gente vai usar que conjunto de ilustrações? Vamos usar as tabelas, os gráficos e os quadros. Então, quando é que a gente usa cada um deles? Eu vou dizer para você, você usa um quadro quando você quer apresentar conceitos. Que tipo de conceitos? Então, por exemplo, conceitos, textos escritos, né? Produtividade, 2 pontos. Entende-se por produtividade o aumento da produção por trabalhador, né? Competitividade, 2 pontos. Entende-se por competitividade, aí você descreve. Às vezes você faz um quadro que sintetiza uma série de conceitos. Então, você está escrevendo um assunto. Não se faz tabelas com textos dentro. A gente faz quadros com textos dentro. E qual é a diferença deles? Em termos de formatação, quadros são fechados, né? Eles têm bordas por todos os lados. Tabelas são abertas dos lados. Mas a ideia é que dentro de um quadro só caibam conceitos, textos. Ele deve servir para que a gente apresente alguns conceitos que podem ser, inclusive, comparativos, né? Do tipo, antes ou depois, né? Como é que era a produção antes ou depois? Enxuta, né? Não enxuta. Então, você vai colocar palavras comparativas. Para isso serve quadro, serve a ideia do quadro. Qual era o quadro antes, qual era o quadro depois? Também você pode usar um quadro para demonstrar diversos cenários, né? Como assim? Por exemplo, sem Seis Sigma, com Seis Sigma, né? Então, ou então você está analisando um cenário econômico, né? Como é a produção de uma empresa, você espera que a produção de uma empresa cresça ou diminua diante de um determinado cenário. Digamos assim, com recessão na Europa, faturamento cresce, ou o faturamento decresce. Você relata ali o que acontece com a sua empresa. Sem recessão na Europa, faturamento cresce ou faturamento decresce. Então você está usando para cenários. E dentro dele tem apenas textos, né? Então os quadros servem para fazer comparativos, servem para mostrar, assim, de uma certa forma,
situações antes ou depois, cenários, né, que podem mudar. Além dos quadros, nós podemos usar as tabelas. As tabelas são caracterizadas por apresentarem no seu interior números, né? Então, números de faturamento, números de produtividade, números de custo, números gerais. Então, esses números a gente monta tabelas para demonstrar os números, para ficar bem clara a evolução de um determinado indicador, se ele está crescendo, se ele está diminuindo, né? Então você vai fazer essas tabelas. E elas têm uma formatação diferente dos quadros, elas são abertas nas laterais, elas não têm um fechamento, né? Não tem uma moldura completa. Geralmente elas têm uma moldura em cima, outra embaixo, uma divisão perpendicular. Então você vai ter ali um formato diferenciado, mas o que interessa é que no interior dela tem apenas dados, números, né? Não se faz tabelas para apresentar textos, conceitos, comparações em que estejam escritas palavras em português. Nós usamos tabelas apenas para apresentar números. E os gráficos, quando é que a gente vai usar um gráfico? Bom, geralmente quando a gente vê alguma coisa crescendo ao longo do tempo ou diminuindo ao longo do tempo, né? Por exemplo, como eu estou analisando aqui no meu trabalho proposto vantagens de custo e de produtividade, eu poderia fazer um gráfico mostrando que os custos vinham subindo e aí de repente eles caíram, né? Isso acaba mostrando para o leitor que alguma coisa aconteceu. Nossa, ele vinha subindo e de repente caiu. Então, um gráfico pode ser um elemento assim de dramatização de uma realidade, porque mostra uma guinada na frente de você. Alguma coisa aconteceu ali. O que aconteceu? Aí, se você apresenta, né? Naquele ano foi colocado os 6 sigmas. Ora, justo no ano em que começou depois a cair o conjunto de custos, então o 6 sigma tem alguma coisa a ver com isso. Então já ganhei um ponto, já convenci alguém, né, de que a ferramenta trouxe algum benefício. E vejam, pessoal, vamos ser claros, é um processo de venda a escrita de um TCC. Em que sentido? Você está vendendo o seu trabalho tem que ser útil, tem que ser bom. Mas, na realidade, você também já esposa alguma espécie de conclusão quando você começa ele. Você tem uma suspeita de se aquela ferramenta, afinal, trouxe benefícios ou não. E, a todo momento, quando você junta os argumentos no seu trabalho, você está fazendo escolhas que são políticas suas, né? Você escolhe aquilo que lhe traz uma melhor confirmação dos dados, né? E um gráfico pode ser excelente caso você verifique que apareceu alguma mudança razoável, né, na realidade, exatamente no seu período, no período que você está analisando, né, no seu período de análise. Então, nesse caso, o gráfico pode ser mais dramatizador, assim, né, do que uma tabela, porque as pessoas veem aquilo acontecendo. De uma certa forma, essas ilustrações são esperadas, né? E se a gente espera que um trabalho de final de curso tenha alguma delas, tenha figura, tenha gráfico, tenha tabela, né? Tenha algum tipo de ilustração que ajude nesse processo de argumentação. Portanto, se utilize das ilustrações.